Olá, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos debater um assunto importante. A rotina é ruim ou necessária? Ela é importante na formação das nossas crianças ou tira a criatividade? Para debater esse assunto, nosso entrevistado é o Ailton Renato Doll, diretor da Faculdade SPEI. Nosso convidado é o Tenente Leonardo Mendes dos Santos, Relações Públicas do Corpo de Bombeiro. Não saia daí. Voltamos já para discutir. A rotina é ruim ou necessária? Voltamos já. Olá, estamos de volta com o Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos debater a rotina. É ruim ou necessária para a formação das crianças? Ou ela tolhe a criatividade delas? O nosso entrevistado de hoje é o professor Ailton Renato Doll, diretor da Faculdade SPEI. Nosso convidado é o Tenente Leonardo Mendes dos Santos, Relações Públicas do Corpo de Bombeiro. Ailton, nós adultos, né, nós ficamos sempre querendo fugir da rotina, né? A rotina mata, volta à rotina, ainda temos uns chavões assim, né? Mas, de fato, na educação, ela é importante, a rotina é necessária para a sobrevivência da espécie humana ou ela só incomoda mesmo? É interessante. Em primeiro lugar, quero agradecer a gentileza do convite, estar aqui é um prazer para mim. Eu acho, viu, Ademar, que você tem alguns aspectos aí para analisar se é bom ou se é ruim. Se você analisar do ponto de vista infantil, eu acho que é extremamente importante para uma criança ser educada, aceitar a indicação dos pais para adotar uma rotina. Ou seja, aceitar a rotina, não digo imposta, mas recomendada ou colocada pelos pais. Uma criança, eu acredito que tenha um desenvolvimento mais seguro, um desenvolvimento mais harmonioso com aquilo que é preciso fazer do ponto de vista dos pais, porque a criança não sabe decidir mesmo. Então, do ponto de vista infantil, a criança até 7, 8 anos, eu creio que é extremamente importante. Não sei se depois disso, muita rotina não inibe a criança no sentido de que ela tenha ímpetos de criatividade, ímpetos de desejos para fazer coisas fora das rotinas estabelecidas pelos pais. E que os pais não devam considerar também. Nesse sentido, eu enxergo muitos pais conduzindo o seu filho, não orientando e não obrigando. Nessa orientação, é muito importante que a criança sinta-se amparada, amiga, protegida, orientada e amada pelos pais. Mas assim, na questão da rotina, Tenente, você como militar, lá no Corpo de Bombeiros, o policial militar, ele tem são várias atividades rotineiras, né? Você tem, assim, todos os dias. Como é que é isso, assim, para você, a rotina, o adulto, já você tem seus filhos, como é que você enxerga isso? A rotina para o militar ela é extremamente necessária. Mesmo o Corpo de Bombeiros pegando situações que fogem bastante ao que nós chamamos de rotina, mas quando nós colocamos ao militar regras para serem cumpridas, regulamentos para serem cumpridos e atividades que permitam ao homem saber o que está para acontecer, permite que ele se prepare mais para situações que extrapolem o normal. Então a gente procura manter um militar sempre dentro de uma atividade rotineira, para que quando seja necessário o acionamento dele, né, quando seja necessária a prontidão e o pronto atendimento, ele esteja perfeitamente apto para dar essa resposta rápida. Ailton, vamos ver uma matéria externa que tem uma questão relacionada a isso. Por favor. Olá, Ademar. Estamos aqui com o funcionário público federal, Paulo Almeida, e ele tem uma pergunta para o estúdio. Qual é a solução para os estudantes saírem da rotina? Então, Ailton, o estudante tem que sair da rotina? É possível? Como é que faz? Olha, se a pergunta é sobre qual é a solução para ele sair da rotina, talvez o Paulo seja um estudante e queira uma explicação de como é que ele pode escapar da rotina estudantil. Se é que a rotina estudantil, toda ela tem uma rotina. Deveria ter uma disciplina de horário de estudo,
de horário de aprendizado, de concentração em cima do assunto que ele tem interesse a desenvolver. E dessa maneira, essa disciplina vai levá-lo necessariamente a algum momento do dia ele estar apto ou concentrado no problema dele. Eu enxergo desse jeito. Agora, não sei se existe a implicação do estudante ter que sair da sua rotina. Eu, pelo menos, não recomendo nenhum estudante sair de nenhuma rotina antes de um grande evento que vai acontecer na escola. Nem prova, nem trabalho, nem participação em alguma atividade especial. Muito pelo contrário, é aí que ele deve manter a rotina mesmo. Mesmo vestibulando, antes do processo seletivo de qualquer que ele vai participar, ele tem que se manter na sua estrita rotina, inclusive alimentar, para evitar desarranjos ou alguma coisa que pode acontecer. Mas nessa abordagem, até o tenente abordou dessa maneira antes, a rotina então não é uma coisa negativa, o tenente, você acha? A rotina é necessária para... Porque estávamos conversando aqui, nós temos diversas ações, diversas atividades que nós fazemos no nosso dia a dia que são absolutamente rotineiras. O ato de dirigir, por exemplo, é um ato de rotina. Ninguém pensa que vai trocar de marcha ou vai acelerar. É um processo automático, de rotineiro, de fazer... O próprio roteiro de ir para casa ou voltar, nós fazemos isso meio automático. Então, tenente, e a colocação que ficou aqui, até que você falou da rotina do estudante, aí, né? Quer dizer, a rotina é necessária, então? Eu acredito que a rotina, sim, é necessária para que não apanhe a pessoa sem esperar, não pegue nenhuma situação em que ela não possa dar o atendimento necessário e isso vai causar um grande estresse. Por exemplo, no Corpo de Bombeiros, é acordado todos os dias no mesmo horário, café da manhã no mesmo horário. Após a passagem do plantão, os motoristas dão uma volta com o caminhão para ver se não tem nenhum problema mecânico. As guarnições testam motosserra, moto esmeril, todo equipamento mecânico, para não ter nenhuma surpresa na hora de fazer um atendimento a uma ocorrência. Então, se não ocorrer a rotina dentro do militarismo, que é embasado aí pela disciplina e pela hierarquia, se não acontecerem os regulamentos, se eles não forem cumpridos, não existe o porquê o Corpo de Bombeiros, no caso, ser militar. Então, nós seguimos o militarismo para termos uma rotina e para que essa rotina nos permita um pronto atendimento, nos permita um melhor atendimento à população. E no que diz respeito, daí, então, observando dessa maneira, a rotina faz parte do desenvolvimento. Nós temos, como o tenente falou, quando não temos a rotina, nós temos que lidar com o improviso, com a coisa sem planejar ou com a coisa não planejada. Isso traz desconforto. Assusta, né? Um exemplo aqui, nós estávamos até conversando fora, vocês não estivessem aqui no programa hoje, estariam cada um cuidando das suas atividades. Hoje a gente fica meio sem jeito aqui, fora da rotina. Estamos fora da rotina. Mas na educação das famílias que estão nos assistindo, a criança, então nós devemos trazer a criança cada vez mais, assim, o bastante para uma rotina diária, assim, ela ter as coisas previsíveis, na sua opinião? Acho que sim. Se o pai conseguir, com amor e eficiência, conduzir o seu filho para um processo de adaptação a momentos para fazer determinadas coisas, será benéfico para ambos, tanto para a família quanto para a criança. Assim, existem pais que têm a rotina da criança já determinada para a semana. Tal dia para natação, dia para inglês, dia para balé, etc, etc. Então, esses momentos, essa rotina cria na criança a disciplina de fazer as coisas bem feitas. E acaba desenvolvendo nela essa condição para lá na vida adulta não... Mas e essas palavras, essas frases feitas aí que nós temos assim, volta à rotina, né? Saia da rotina, a rotina mata. Isso é só modismo? Não? Então... Eu acredito, Ademar, que haja aí um pouco de cultura latina do brasileiro que com frequência está sendo contraposta com a cultura germânica, a cultura europeia, de uma maneira geral, a japonesa, até americana, né, que é oriunda da europeia, mas lá eles têm uma cultura de disciplina e de rotina muito mais apurada do que a nossa. O povo latino, naturalmente, é um povo mais expansivo, ele gosta de um momento para o outro, inventar uma coisa diferente, né? Então, ele não gosta dessa coisa muito regradinha, assim. Por isso, esse ditado cabe muito para nós, eu acredito. Mas se você vai para países, Islândia, Alemanha mesmo, você
percebe que lá as coisas acontecem de uma maneira muito mais estabelecida, pré-estabelecida. Né? A própria estrutura de planejamento empresarial desses países tem uma cultura bem diferente da nossa e funciona muito mais. O japonês demora 10 anos para planejar e 2 anos para implementar. O brasileiro demora 1 mês para planejar e 10 anos para implementar. É diferente. Mas a gente gosta desses desafios diários de você criar uma coisa nova ou estar diante de algum fato inusitado para mesmo se autodesafiar, testando sua competência de sobrepujá-los. Quer dizer, daí vem o jeitinho brasileiro. Aí vem o jeitinho brasileiro. Eles estão ligando muito a rotina ao tédio, né? Então, as pessoas que falaram essas frases, elas estão querendo sair de uma situação de tédio, mas essa situação normalmente se sai dela quando se está de férias, quando se não tem compromisso, porque quando existe qualquer tipo de compromisso de horário ou de atividades a serem realizadas, a rotina é extremamente necessária e ela acaba acontecendo mesmo sem a pessoa querer. Se ela tem que chegar num certo horário em tal lugar, ela tem que fazer uma rotina para que ela chegue naquele horário naquele local. Então, o compromisso gera rotina. Muito bem. Só que a rotina tem... O tédio é que tem que ser evitado, né? Talvez esse ditado seja mais para esse lado, né? Está muito ligado ao tédio esse ditado. O tédio, ele acaba sufocando o ser humano, né? Você não tem mais a liberdade de tomar decisões repentinas, agitar alguma coisa diferente, sair com pessoas diferentes. E isso transforma-se numa coisa estressante. Porque me parece, são frases feitas, na verdade, que trazem uma conotação pejorativa para uma função, para uma palavra que tem uma importância crucial, vamos dizer assim, né? Verdade. E quando nós falamos de educação, e isso é importante para quem está nos assistindo, exatamente isso. Toma cuidado com as pessoas que dizem para você, a rotina não faz bem, a rotina não é boa. Está vendo aqui, a rotina é fundamental. Na verdade, ela dá as condições para que as pessoas possam exercer suas atividades profissionais, ou seja, estudantis. Então, essa discussão aí de sair da rotina é bom, né? Mas aí, Ailton, essa pergunta acho que cabe. É bom sair da rotina? É bom sair da rotina, mas vamos lembrar no formato do objetivo do programa, que é talvez levar para os pais alguma ideia de como trabalhar esse assunto com seus filhos. Uma criança que aprende a tocar piano, ele dificilmente vai errar um projeto de engenharia mais tarde. Uma criança que aprende a tocar piano, dificilmente vai fazer alguma coisa no seu trabalho, por mais que o administrativo, ou da área de engenharia, ou da área biológica, se ele toca piano, ele se habitua desde cedo a acertar as notas no momento certo, no tempo certo, em uma forma conjunta. E essa disciplina, essa coisa leva para dentro da criança a educação de fazer bem feito da primeira vez. Isso é muito importante para a vida profissional. Tenente, é bom sair da rotina lá no bombeiro, militar? Como é que é? Para vocês isso é meio complicado. A gente acaba saindo da rotina praticamente todos os dias. A gente espera que aconteça um acidente, espera até que aconteça um incêndio, mas cada um deles é diferente. Em cada um deles a gente tem que tomar atitudes diferentes. Alguns treinamentos que nós fazemos também saem da rotina. Por exemplo, pegar o pessoal para sair correr na praia e fazer uma travessia no mar é uma coisa que nós não fazemos todos os dias e tira o pessoal da rotina, até melhora no congraçamento, melhora até na confraternização do pessoal, saem algumas brincadeiras, algumas piadas, né, após esse tipo de atividade. E ela é necessária também, assim como é bom manter uma rotina para cumprir os compromissos, na hora de um relaxamento, na hora de querer sair desse tédio, que a gente estava comentando aqui agora, é importante sim sair da rotina de vez em quando. Muito bem. Antes de voltarmos aqui para a rotina, nós estamos aqui discutindo rotina. É ruim, é importante, está ficando claro aqui que é necessário, né? É necessário. Mas você quer saber mais de educação? Você agora pode acessar o site www.nota10.com.br. Lá você vai encontrar notícias diárias de educação do Paraná e do Brasil, artigos de opinião, agenda de eventos, de congressos, notícias de vestibular, venda de livros, e você pode mais. Você pode cadastrar-se por causa do seu e-mail e você receberá todos os dias um e-mail com as notícias de educação do Paraná e do Brasil, atualizadíssimas. Não deixe de acessar www.nota10.com.br.
Ailton, o ser humano, nós falamos aqui, ele gosta de rotina. Mas, como é que faz agora? Estamos no final do ano, janeiro, qual que é a rotina agora? Agora a rotina é uma loucura. Principalmente em escolas, né? Para quem está em atividade escolar, esse momento de fechamento de notas e as últimas atribuições dos alunos para cumprir suas atividades escolares a contento, né? Serem aprovados, realmente dá uma estressada em todo o conjunto, né? Escola, instituição, escola professor, professor aluno, aluno lar, casa, pai, etc. Então é uma corrente aí de esforço para fechamento de ano. Mas existe uma rotina do ser humano aqui, né? Nós aqui de Curitiba, nós saímos de férias e vamos todo mundo para a praia, né? Todo mundo na fila da praia, na fila do pedágio, na fila da panificadora. Muda bastante a rotina do Corpo de Bombeiros nessa época. Todos os anos nós temos a Operação Verão, então são 700 homens que descem para o litoral, proveniente de todo o estado, para fazer um reforço na parte de guarda-vidas. Então a rotina para a gente ela muda um pouquinho, apesar de ser bastante trabalhosa. Então a gente acaba assumindo novos compromissos, novas atividades. A gente sai de uma rotina do ano todo, mas acaba dentro desses 3 meses criando uma rotina própria de verão. Então aparece novamente a rotina. Uma rotina diferente. Uma rotina diferente. Nós vamos ouvir mais uma externa, vamos assistir mais uma externa que traz traz mais uma questão para nós aí em relação à rotina, por favor. Olá, Ademar. Estamos aqui com a professora e jornalista Cristina Bittencourt. Ela tem uma pergunta para o estúdio. Bom, eu gostaria de saber até que ponto, né, a rotina pode prejudicar o estudante, em qualquer área. Então, Ailton, as duas perguntas que nós recebemos, estamos aqui analisando a rotina como uma atividade, como uma coisa natural e necessária. E as duas perguntas que nós tivemos como sair da rotina, do caso do estudante, e até que ponto a rotina pode prejudicar o estudante. Quer dizer, tem uma conotação negativa para a rotina. Como é que fazemos? De novo, eu entendo isso como uma herança latina do povo brasileiro, confundindo rotina com o tédio que o tenente já mencionou. Então, eu enxergo assim, pode prejudicar o estudante? Acredito que pode. Quando ele se submete a alguma coisa onde ele não está gostando de fazer. Veja, tanto os pais quanto os professores têm uma missão extremamente difícil e importante para despertar a vida do jovem, do garoto, da menina. Fazer brotar na criança e no jovem a vontade de fazer alguma coisa. Esse problema é um problema inerente do ser humano. Você não tem... Normalmente as pessoas se escondem atrás de eu não estou com vontade agora, eu não estou com vontade, eu não quero porque eu não estou com vontade. Então, a vontade de fazer o quê? Todo mundo tem vontade de ver televisão o dia todo, ir para a praia o dia todo, ir no baile, na balada e tal. Porque isso é uma coisa boa de fazer. Agora, despertar na juventude a vontade de fazer alguma coisa própria que virá em benefício dela é a grande missão do pai e do professor. Porque a vontade, ela estabelece o início de um processo. A sequência do processo é decisão e a sequência do processo decisório é atitude. E, nesse sentido, a gente está fazendo da alavanca que move a humanidade. De você sair de um status quo, de um estabelecimento onde você está se sentindo confortável e partir para alguma coisa nova, um desafio, aquilo que você quer fazer. E isso não é uma coisa muito fácil de fazer brotar no ser humano, porque hoje é muito mais fácil para um jovem, para um garoto, ficar vendo televisão ou videogame ou qualquer coisa assim. Porque ela pode prejudicar, sim, o estudante. A rotina pode prejudicar. Se o pai tenta forçar o estudante a alguma coisa... A fazer um curso que ele não gosta. A fazer alguma coisa que ele não gosta. Isso prejudica mesmo. Mesmo os horários. Até os horários têm que ser conversados, estabelecidos com uma segurança para ambas as partes. Mas aí não tem uma questão de preconceito, porque preconceito no sentido de conceito anterior, né? Tem. Que você diz, a rotina é importante, é necessária, nós vimos aqui, mas nesse momento você usa como desculpa o fato da escola ter uma rotina, porque tudo, nós já vimos outras atividades humanas que têm rotinas necessárias e importantes. Mas, Ademar, todas as coisas organizadas são...
por natureza rotineira. Certo, mas a discussão, né, a dúvida das pessoas não está porque não encontram um sentido para certas coisas, então daí acabam culpando a rotina daquilo e na verdade não é essa a discussão? Eu acredito, na verdade, com licença, que até o horário de relaxamento, até o horário de atividade física, até o horário em que a pessoa vai desenvolver atividades que ela goste, ela pode inserir dentro de uma rotina. Então, a gente não pode ligar a rotina somente a compromisso, a coisa que deve ser cumprida. A gente pode ligar a rotina a um espaço que a pessoa tire para ela descansar. Até mesmo no quartel, a gente tem logo após as refeições um espaço em que cada núcleo se dirige para a sua sala de estar, para a sua sala de televisão, vai assistir televisão, vai brincar, vai jogar ping-pong, vai jogar basquete, vai jogar futebol. Então tem horários em que os militares ficam livres para fazer atividades que eles gostam. Alguns vão para o computador, internet, outros vão ler. Então isso também está inserido dentro de uma rotina. Faz parte da rotina. Dentro da rotina um tempo livre, isso, né? Que aí tem uma confusão também com disciplina, né? Que você estava falando, né? Que as pessoas acabam confundindo, porque no caso do militar tem a disciplina, a coisa disciplinada, horário para isso, horário para aquilo, aí tem horário para assistir TV. A impressão é que todo horário ele vai fazer coisa que é compromisso ou que talvez ele não goste, mas não, pode estar inserindo várias coisas que a pessoa gosta de fazer. É verdade. Porque essa é a discussão. Na verdade, nós fazemos uma discussão complexa de uma coisa simples, né? Nós complicamos uma coisa que é muito simples. A rotina é uma palavra que acaba sendo culpada, né? Uma atividade, uma função humana culpada por falta de organização ou por até falta de sentido em alguns momentos. Estou indo para a escola para quê? Quer dizer, faço um curso de administração, mas não sei exatamente o que eu não gosto disso, né? Ou trabalho no corpo de bombeiros, mas eu não gosto daquela linha dura lá. Então eu vou trabalhar em outro lugar. Quer dizer, a culpa não é da rotina, né? Porque a rotina é importante. A culpa é, da verdade, daquilo que você não encontrou sentido para a vida, né? E na verdade são as opções, né? Opções de escolha, de decisão que as pessoas tomam durante a vida. As escolhas, as pequenas escolhas fazem o grande mistério da vida, né? As escolhas, se os pais conseguirem orientar os filhos, eu digo que essa orientação ela tem que ser estabelecida com carinho, com compreensão, com muita conversa, para que a criança sinta essa segurança de que essa orientação procede. E o pai tem que dar modelos, dar exemplos de pessoas. E se você analisar pessoas de sucesso, você vai ver que elas chegaram ao sucesso com muita disciplina, muita rotina. Pega os atletas olímpicos, nós já conversamos, né? Pega as pessoas que têm metas a atingir, como Olimpíadas, como Pan-Americanos. Veja o que eles estão fazendo. São horas e horas de treinamento no mesmo exercício, na mesma... É evidente, até chegar à perfeição, ao nível de perfeição. O exercício tem que sair daquele movimento, naquele momento, naquela exata prescrição que está na avaliação. Porque, na verdade, tudo na vida passa por avaliação, né? Então, a avaliação do atleta vai ser boa se ele cumprir com disciplina, com rigidez, aquilo que está pré-estabelecido para ele fazer. Então, para resumir a nossa história aqui, a relação, por exemplo, à educação. Existe uma discussão forte, né, de dizer a educação é muito monótona, a escola não tem graça, ela não é um lugar que dá prazer, né? As crianças se sentem... Mas na escola, então, nesse contexto da rotina, de ter um horário para entrar, ter dia de prova, ter horário para hora de recreio, né? Então, nesse aspecto, ela tem... ela é importante, e é importante que a gente prepare as nossas crianças para encarar essa disciplina, para encarar essa rotina, porque é da vida normal, não é? Eu digo até que é o papel da escola fazer isso, porque na vida moderna os pais muitas vezes ficam com os filhos no período noturno, ou no final da tarde, ou na hora do almoço, ou quando muito um período, às vezes. Felizes e privilegiados são os pais que conseguem passar com seus filhos mais, ou no mínimo, hoje meio-dia, se conseguir ficar com o filho durante 4 horas durante o dia, já é uma vitória muito grande. Mas o papel da imposição, da disciplina, da condução da criança, no sentido de responsabilidade para fazer alguma coisa, eu diria que floresce na escola, né? É plantada no lar e floresce na escola, se a escola for boa.
porque também tem professor e professor. E se a escola não é boa, o aluno ele acaba conduzindo essa má orientação para a sua vida acadêmica toda, até o ensino superior. Aí é o profissional que vai sair de lá, né? É um desastre. Tenente, você estava comentando, você tem um filhinho, né? Como é que é você lá com o teu filhinho? Você tem horário assim? Como é que é? Tem horário para brincar? Horário? Tem rotina lá? É forte lá? É interessante que a gente até mandar um beijo para ele, o Heitor, está com 5 meses aí. A gente tenta colocar ele dentro de uma rotina para que ele não fique estressado, não sei se essa é a palavra correta, mas ele tem a rotina de comer, fazer atividade e dormir, né? E ele sabe exatamente o que vai acontecer logo depois do banho dele, ele sabe exatamente o que vai acontecer logo depois daquela troca de fralda daquele horário. Então, a partir do momento que a gente consegue colocar uma rotina dentro da vida da criança... Tem hora para dormir, hora para... Isso não é ruim, isso permite que a criança fique mais calma e saiba o que está por vir. E isso deixa uma pessoa mais tranquila, eu acredito pelo menos. Muito bem. Bom, gente, nosso programa está chegando ao final. Eu quero falar para vocês, esse programa Educa Brasil, ele faz parte de um projeto que chama Instituto de Estudos da Educação Educa Brasil. O Instituto Educa Brasil vem discutindo os grandes temas da educação, vem discutindo a nossa qualidade da educação, o que é educação, qual que é o papel dos agentes na educação, na formação da nossa sociedade. Hoje nós debatemos aqui um assunto que, né, como nós podemos até ver pelas externas, rotina. E nós, brasileiros, temos essa palavra como negativa, como pejorativa. E ficou bem claro aqui, nós temos profissionais de áreas diferentes, que rotina faz parte da vida. E que rotina, mais do que faz parte da vida, é uma necessidade humana, para que nós possamos ter mais tranquilidade e mais sucesso na nossa vida adulta, quando criança. Então, você que tem um filho, criança pequenininho aí como tenente de 5 meses, é bem nessa idade que você deve começar a estabelecer para ele as rotinas, né? Estabelecer para ele a disciplina. Isso vai fazer com que ele se desenvolva muito mais, com um desenvolvimento mais integral, um desenvolvimento preparado para as rotinas da vida. Nós vimos aqui que a rotina, ao contrário de ser ruim, é muito boa, né? E você pode participar também do nosso programa mandando um e-mail para tv@institutoeducabrasil.com.br. Mande suas sugestões, mande críticas, mande as suas dúvidas, que na medida do possível nós vamos responder aqui no programa. Muito obrigado, professor Ailton, pela sua participação aqui no nosso programa. Já fico convidado a um próximo momento. Ao tenente Leonardo também, nosso muito obrigado. Eu agradeço muito. E a você que está em casa, obrigado pela audiência e até domingo que vem, com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Até lá.